Lourdes Santana foi expulsa da obra com o uniforme molhado de água sanitária, uma sacola rasgada na mão e um envelope de recibos escondido contra o peito, como se aqueles papéis amassados fossem a última prova de que ela ainda tinha alguma dignidade. Na porta do prédio mais caro que já tinha pisado na vida, com 29 andares de vidro brilhando contra o céu cinzento de São Paulo, Helena Duarte apontou o dedo para ela diante dos pedreiros, engenheiros, seguranças e funcionários da limpeza. Gente como você entra aqui fingindo humildade, mas sempre está procurando uma chance de roubar. Lourdes ficou parada, não porque não tivesse resposta, mas porque, naquele instante, se respondesse, choraria. E ela tinha prometido a si mesma, desde o dia em que saiu da Bahia com uma mala velha e um pedaço de pano costurado pela mãe, que podia passar fome, podia dormir sentada em rodoviária, podia limpar banheiro de gente rica, mas não daria a ninguém o prazer de vê-la quebrada. Só que naquele dia quase quebrou, porque do outro lado do pátio, com capacete amarelo, bota suja de cimento e camisa de pedreiro colada no corpo pelo suor, estava o homem por quem ela havia começado a sentir alguma coisa. Arthur. O homem simples que almoçava marmita fria no degrau com ela. O homem que dizia que também era migrante. O homem que, nas noites mais cansadas, ajudava Lourdes a carregar os baldes até o elevador de serviço. O homem que olhava para ela como se a enxergasse inteira. Ele deu um passo na direção dela, mas parou. E foi essa parada que doeu mais que a acusação. Porque uma mulher pobre acostuma com gente rica duvidando dela, mas não acostuma com o silêncio de quem prometeu acreditar. Se você já viu alguém honesto ser humilhado só porque vestia um uniforme simples, talvez entenda por que essa história começa doendo. E talvez, antes de julgar Lourdes ou Arthur, você precise esperar para descobrir quem estava mentindo de verdade naquela obra. Naquela manhã, Lourdes não sabia que Arthur Vasconcelos não era pedreiro. Não sabia que aquele homem de barba por fazer, mãos calejadas de propósito e sotaque humilde e ensaiado, era o herdeiro de toda a construtora Vasconcelos, uma das empresas mais ricas e antigas de São Paulo. Também não sabia que ele tinha escolhido desaparecer dentro da própria obra, porque estava cansado de ser amado por interesse. Arthur acreditava que dinheiro estragava o olhar das pessoas. Ele cresceu em apartamento alto, entre quadros caros, silêncio elegante e gente que sorria com os dentes, mas calculava com os olhos. Desde menino, via mulheres se aproximarem dele não pelo que ele dizia, mas pelo sobrenome. Via amigos rirem de piadas sem graça porque ele pagava a conta. Via parentes beijarem a testa do avô Augusto em público e tratarem o velho como um incômodo quando as câmeras não estavam por perto. Com 34 anos, Arthur tinha tudo que diziam que um homem precisava ter. Cobertura com piscina suspensa, carros importados, ações, convites para festas, ternos italianos e uma empresa esperando que ele assumisse a presidência. Mas não tinha paz. E mais do que paz, não tinha certeza de que alguém conseguiria amar Arthur se não existisse o Vasconcelos depois do nome. Foi por isso que, 3 meses antes da humilhação de Lourdes, ele tomou uma decisão absurda. Chamou apenas um homem de confiança, mudou documentos internos, cortou o cabelo, deixou a barba crescer, trocou os ternos por roupa de obra e entrou no canteiro do edifício Aurora como Antônio Alves, servente contratado por uma terceirizada. A desculpa oficial dentro da família era que Arthur havia viajado para fora do país para estudar novos investimentos. A imprensa acreditou. A diretoria acreditou. Helena Duarte, diretora financeira da construtora, fingiu acreditar. Mas Augusto Vasconcelos, o avô de Arthur, não acreditou nem por um minuto. O velho Augusto tinha 82 anos, andava com bengala de madeira escura e falava pouco desde a morte da esposa. A família dizia que ele estava confuso.
Helena dizia nas reuniões que o fundador da construtora já não tinha condições emocionais de participar das decisões. Alguns diretores baixavam a voz perto dele como se velhice fosse surdez e sabedoria fosse doença. Mas Augusto apenas observava e guardava. Guardava cartas, contratos antigos, fotografias de obras inauguradas com operários sorrindo, cadernos de contas escritos à mão e uma dor funda de ver a empresa que construiu com tijolo, suor e palavra virar um jogo de vaidade nas mãos de gente que nunca carregou um saco de cimento. Quando Arthur apareceu no quarto do avô, usando roupas simples, Augusto olhou para ele por longos segundos. Você quer descobrir se alguém pode amar um homem sem dinheiro? Arthur tentou sorrir. Quero descobrir quem sou sem ele. Augusto bateu a bengala devagar no chão. Então cuidado, meu neto. Às vezes a gente tira a máscara para encontrar a verdade, mas esquece que mentira também machuca gente inocente. Arthur ouviu, mas não entendeu. Ainda não. Porque certas verdades só entram na alma quando chegam tarde demais. Lourdes Santana chegou a São Paulo numa madrugada fria, carregando uma mala azul sem uma rodinha e uma sacola com farinha, café, uma toalha bordada e uma fotografia da mãe sentada na porta de casa em Itaberaba, no interior da Bahia. A mãe se chamava Dona Alzira. Tinha mãos pequenas, voz firme e uma tosse que piorava quando o tempo virava. Lourdes tinha vindo para trabalhar, juntar dinheiro e trazer a mãe para fazer tratamento. A casa de barro, onde viveram por anos, havia sido reformada com sacrifício, mas o dinheiro nunca dava para tudo. Depois que a padaria onde Lourdes trabalhava fechou e o irmão mais novo sumiu pelo mundo sem mandar notícia, ficou decidido. Ela iria para São Paulo. Na rodoviária, uma prima distante prometeu hospedagem por 15 dias. Foram só 7. No 8º, a prima disse que o marido não gostava de casa cheia. Lourdes entendeu, não discutiu. Pegou a mala azul e foi morar num quarto de pensão no Brás com outras 3 mulheres migrantes. O colchão era fino, a janela emperrada, o chuveiro caía água gelada quando muita gente usava ao mesmo tempo. Mas ela dizia para a mãe no telefone que estava tudo bem. Aqui é bom, mainha. Tem oportunidade. A senhora vai ver. Dona Alzira sempre respondia do mesmo jeito. Minha filha, oportunidade é boa, mas não venda sua alma para comprar descanso. Lourdes ria. Alma ninguém compra, não. Mas São Paulo tentava. Tentava quando ela passava 2 horas dentro de ônibus lotado. Tentava quando clientes de escritório deixavam um copo descartável no chão, olhando para ela como se fosse parte do rodapé. Tentava quando uma supervisora dizia: vocês do Nordeste aguentam mais serviço, como se sofrimento fosse habilidade profissional. Tentava quando o dinheiro acabava 3 dias antes do pagamento, e Lourdes precisava escolher entre mandar remédio para a mãe ou comprar carne. Mesmo assim, ela guardava tudo. Moeda, nota pequena, comprovante, recibo, nome de quem devia, nome de quem pagava, data de cada depósito para Dona Alzira. Tinha um caderno de capa marrom onde anotava a vida, como se escrever fosse impedir o mundo de apagá-la. Foi esse caderno que chamou a atenção de Arthur pela primeira vez. Ele a viu sentada no degrau do depósito, depois do expediente, com o uniforme cinza da limpeza, cabelo preso num coque baixo e os dedos marcados de produto. Ela somava valores com uma caneta azul quase sem tinta, franzindo a testa. Arthur, ainda como Antônio, segurava uma marmita de arroz, feijão e ovo. Se apertar mais essa caneta, ela pede demissão. Lourdes levantou os olhos, desconfiada. E se eu não apertar, ela não escreve. Então estamos as duas no limite. Ele riu. Um riso baixo, simples. Ela voltou para o caderno. Você trabalha aqui faz tempo? Ele perguntou. Tempo suficiente para saber que quem pergunta demais ou é curioso ou é chefe disfarçado. Arthur quase engasgou com o feijão. Chefe? Eu?
Com essa bota aqui? Ela olhou para a bota suja. Roupa engana. A frase ficou no ar. Arthur sentiu como se o avô tivesse falado pela boca dela. Meu nome é Antônio. Lourdes. Bonito. É nome de mulher que nasceu para rezar, minha mãe diz. E você reza. Ela fechou o caderno. Rezo fazendo conta. Deus entende número também. A partir daquele dia, começaram a se encontrar nos intervalos quebrados da obra. Não era encontro marcado. Era destino fingindo coincidência. Arthur carregava tijolo, varria resto de massa, aprendia a obedecer ordem de mestre de obra, sem revelar que poderia demitir todos ali com uma assinatura. No início, suas mãos abriram bolhas, suas costas doíam como nunca. Um pedreiro mais velho chamado Batista riu dele. Você tem mão de quem nunca brigou com enxada. Arthur abaixou a cabeça. Tô aprendendo. Batista bateu no ombro dele. Então aprende calado que obra ensina, mas cobra. Lourdes também cobrava. Cobrava sem perceber. Quando Arthur reclamou da marmita fria, ela disse, frio mesmo é dormir sem saber se o dinheiro vai dar até sexta. Quando ele disse que sentia falta de silêncio, ela respondeu, silêncio é luxo. Na pensão, até pensamento divide quarto. Quando ele perguntou se ela não tinha vontade de voltar para a Bahia, Lourdes olhou para longe, onde o prédio subia andar por andar, e disse, vontade eu tenho todo dia, mas voltar sem buscar minha mãe é o mesmo que dizer que São Paulo venceu. Arthur começou a esperar por aquelas frases. Elas eram simples, mas entravam nele como verdade. Com Lourdes, ele não precisava ser brilhante, não precisava ser herdeiro, não precisava falar de mercado, expansão, juros, investidores, arquitetura internacional ou sobrenome. Ela gostava quando ele dividia uma banana. Gostava quando ele consertou a alça da sacola dela com arame. Gostava quando ele, sem dizer nada, colocou um pedaço de papelão sobre uma poça para ela não molhar os sapatos. E Arthur começou a amar o jeito como ela agradecia sem exagero. Deus lhe pague. Ele pode parcelar? Ele brincava. Pode, mas cobra juros se a pessoa for besta. Eles riam. E era nesse riso que a mentira ficava mais perigosa. Porque Arthur começou querendo saber se alguém poderia amá-lo sem dinheiro. Mas quando percebeu, estava aceitando o amor de Lourdes sem entregar a ela a verdade. O edifício Aurora era o projeto mais ambicioso da construtora Vasconcelos. Um prédio residencial de alto padrão, com vista privilegiada, apartamentos vendidos antes mesmo da fundação ficar pronta e uma promessa pública de revitalização de uma área antiga da cidade. Para a imprensa, era símbolo de luxo. Para os operários, era pão. Para Helena Duarte, era a oportunidade perfeita. Helena tinha 46 anos, cabelo impecável, roupas claras, perfumes discretos e uma frieza educada que confundia muita gente. Ela havia entrado na construtora 12 anos antes como gerente financeira. Cresceu rápido, sabia falar com banco, sabia convencer acionista, sabia sorrir para velho rico e desprezar funcionários sem deixar testemunha confortável. Arthur nunca gostou dela, mas confiava nos números. Esse foi seu erro. Helena sabia que Augusto estava velho, que Arthur estava emocionalmente perdido e que a família Vasconcelos vivia dividida entre vaidade e preguiça. Criou uma rede de contratos falsos com empresas de fachada, inflou dívidas, desviou pagamentos e preparou o terreno para uma crise artificial. A ideia era simples. Fazer a construtora parecer quebrada, forçar a venda de parte dos ativos e comprar por meio de terceiros justamente os terrenos mais valiosos. Ela não queria destruir a empresa, queria roubá-la por dentro, sem manchar a própria luva. Só que todo golpe tem um detalhe pequeno. O detalhe de Helena foi subestimar quem limpava as mesas depois das reuniões. Lourdes trabalhava à noite na área administrativa do prédio provisório da obra. Limpava salas onde engenheiros deixavam plantas abertas, recolhia copos de café em cima de relatórios,
Passava pano nos vidros da sala de Helena e esvaziava lixeiras com papel picado pela metade. No começo, não entendia nada, mas entendia de conta. E conta errada, para quem vive contando moeda, grita. Ela viu primeiro um recibo rasgado no lixo com o valor de uma parcela de fornecedor que já havia sido paga em outro documento. Depois, viu o nome de uma empresa se repetir com endereços diferentes. Depois, percebeu que alguns boletos tinham código de banco, mas não tinham o mesmo padrão dos outros. Lourdes não era especialista, mas era desconfiada. Começou a guardar cópias descartadas, sempre com medo de estar fazendo algo errado. Levava os papéis para a pensão, espalhava sobre a cama e comparava com o caderno marrom. Ligava para uma conhecida que trabalhava numa lotérica e perguntava sem explicar demais. Amiga, boleto assim existe? A amiga respondia. Existe nada, isso aí tá esquisito. Lourdes não sabia o tamanho do problema, mas sentia cheiro de injustiça. E injustiça ela reconhecia de longe. Certa noite, enquanto limpava a sala de Helena, ouviu vozes no corredor. Escondeu-se atrás da divisória com um balde na mão. Não queria ouvir, mas ouviu. A parcela precisa vencer antes da assembleia. Helena disse, baixa. Se a família não cobrir, acionamos a cláusula de risco. Um homem respondeu, e se o velho aparecer? Augusto, ele mal sabe que dia é hoje. Lourdes apertou o cabo do rodo. E o Arthur? O homem perguntou. Helena soltou uma risada curta. Arthur está brincando de pobre em algum buraco emocional. Quando voltar, a empresa já vai estar pedindo socorro. Lourdes sentiu o sangue esfriar. Arthur. Ela conhecia esse nome. Todo mundo conhecia. Arthur Vasconcelos, o herdeiro que estava fora do país. Aquele que aparecia em revistas antigas na recepção, ao lado de políticos e empresários. Mas o que Helena quis dizer com brincando de pobre? Na manhã seguinte, Lourdes passou pela recepção e olhou de novo para uma fotografia pendurada perto do corredor dos elevadores. Nela, Arthur aparecia de terno, cabelo arrumado, barba feita, sorrindo ao lado do avô. O rosto era diferente, mas os olhos não. Lourdes ficou parada por tempo demais. Uma segurança perguntou, perdeu alguma coisa? Ela respondeu sem pensar, acho que perdi. A partir daquele dia, cada gesto de Antônio ficou estranho. O jeito como ele segurava talher parecia de quem tinha aprendido etiqueta antes de aprender fome. O jeito como lia uma planta de engenharia por cima do ombro de um mestre de obras era rápido demais para um servente. O jeito como se calava quando alguém falava mal da família Vasconcelos parecia culpa. E havia as mãos. As bolhas eram novas. Não de vida inteira. Lourdes começou a testar. Antônio, você sabe o que é cobertura duplex? Ele coçou o queixo. Já ouvi falar. Eu nunca vi uma por dentro. Nem eu. Ele mentiu. Ela olhou nos olhos dele. Mentira pequena também tem perna curta. Ele abaixou o olhar, mas ainda não contou. Porque Arthur havia ido longe demais. E quanto mais amava Lourdes, mais tinha medo de perdê-la, ao revelar que a conheceu por meio de uma farsa. Naquela mesma semana, Dona Alzira piorou. Lourdes recebeu a ligação numa quinta-feira no banheiro de serviço com o celular tremendo na mão. Minha filha... A voz da mãe veio fraca. Não se aperreie, não. Quando mãe pobre diz para a filha não se aperrear, é porque a filha já sabe que vem notícia ruim. A vizinha explicou depois. Febre, tosse, falta de ar, posto cheio, exame caro, médico pedindo consulta particular. Lourdes sentou no chão do banheiro, encostou as costas na parede fria e fez conta. Tinha guardado quase R$ 8.000 em meses de sacrifício. Era o dinheiro para trazer a mãe para São Paulo, pagar consulta, passagem, remédio, talvez entrada num quarto melhor. Não era fortuna para ninguém daquela obra, mas para Lourdes era uma vida inteira espremida em notas. Naquele dia, Arthur encontrou Lourdes atrás do depósito, com os olhos vermelhos. O que aconteceu?
Nada. Lourdes, ela respirou fundo. Minha mãe tá doente. Arthur esqueceu a mentira por um segundo. Deu um passo, quis abraçá-la, mas ela levantou a mão. Não me olha com pena, Antônio. Pena pesa. Não é pena. Então é o quê? Ele não respondeu. Porque a resposta verdadeira seria amor. E amor, naquele momento, parecia ousadia demais para quem mentia até o nome. Lourdes enxugou o rosto. Eu só preciso trabalhar. Mais turno, mais faxina, qualquer coisa. Arthur sentiu vontade de dizer: eu pago tudo. Eu trago sua mãe. Eu compro o hospital. Eu resolvo. Mas se dissesse quem seria Antônio? E quem seria ele diante dela? Então fez o que um homem covarde chama de prudência. Ficou calado. Naquele silêncio, Lourdes começou a entender que talvez estivesse sozinha até no amor. Os dias seguintes vieram como cimento endurecendo. Helena percebeu que Lourdes rondava demais. Percebeu que a faxineira olhava papéis com atenção. Percebeu que o caderno marrom entrava e saía da bolsa. Helena não tinha medo de diretor. Diretor ela comprava. Não tinha medo de advogado. Advogado ela confundia. Mas tinha medo de gente invisível que via o que ninguém via. Por isso montou a armadilha. Numa tarde de chuva, mandou chamar Lourdes na sala administrativa. Sobre a mesa havia um envelope com dinheiro, uma gaveta aberta e 2 testemunhas escolhidas. Lourdes, você limpou minha sala ontem à noite? Limpei, senhora. E mexeu na minha gaveta? Não, senhora. Helena inclinou a cabeça. Então, como explica isto? Abriu a bolsa de Lourdes e tirou de dentro um maço de notas envolvido em elástico. Lourdes arregalou os olhos. Isso não é meu. Claro que não. É da empresa. Botaram isso aí. Uma das testemunhas desviou o olhar. A outra fingiu surpresa. Helena sorriu com tristeza ensaiada. Eu sempre defendi dar oportunidade a pessoas simples, mas algumas confundem oportunidade com abuso. Lourdes sentiu o rosto queimar. Eu não roubei. Chame a segurança. Eu não roubei. A voz dela saiu mais alta. Funcionários começaram a aparecer no corredor. Helena fez exatamente o que queria. Transformou a acusação em espetáculo. Lourdes foi levada até o pátio. A chuva fina caía de lado. O barulho das betoneiras diminuía. Homens paravam, mulheres cochichavam, celulares levantavam discretamente. E Arthur viu. Ele estava no 3º andar, ajudando a descarregar material. Desceu correndo. O que está acontecendo? Helena olhou para ele por um segundo e havia naquele olhar uma ameaça gelada. Ela sabia. Talvez não soubesse desde o início, mas agora sabia que aquele servente era Arthur. E ao vê-lo correr para defender a faxineira, entendeu onde poderia machucá-lo. Essa funcionária foi pega com dinheiro da minha sala, Helena disse. Mentira! Lourdes gritou. Arthur olhou para Lourdes, depois para Helena. Tem câmera? Helena respondeu rápido demais. Justamente a câmera do corredor falhou. Batista, o pedreiro mais velho, resmungou. Câmera só falha quando o pobre passa. Alguns riram sem coragem. Arthur deu outro passo. Ninguém vai expulsar ela assim. Helena aproximou-se dele e falou baixo, só para ele ouvir. Cuidado, Arthur. Ou prefere que eu diga aqui, diante dela, quem você é? O mundo parou. Arthur endureceu. Lourdes viu. Não ouviu a frase, mas viu o corpo dele recuar como quem foi pego. E esse recuo confirmou tudo. Helena virou-se para os seguranças. Fora! Lourdes ainda tentou pegar a bolsa. Um segurança puxou com força. O caderno marrom caiu no chão, abriu no barro. Folhas se molharam. Recibos se espalharam. Arthur se abaixou para ajudar. Lourdes bateu na mão dele. Não encosta. Lourdes, não encosta em nada, meu. Ela juntou os papéis tremendo. Helena falou alto para todos. A empresa não tolera roubo, mesmo quando vem disfarçado de humildade. Lourdes se levantou devagar.
A roupa estava suja, o cabelo soltando fios, os olhos cheios de lágrimas que ela não deixava cair. Roubo é uma palavra pesada, dona Helena. Cuidado para ela não voltar para sua boca com o peso certo. Helena perdeu o sorriso por um instante. Lourdes saiu pelo portão. Arthur ficou, e esse foi o erro que ele nunca perdoou em si mesmo. Ele ficou porque tinha medo da verdade. Ficou porque, se corresse atrás dela, teria que contar tudo. Ficou porque, no fundo, ainda era o homem rico tentando controlar a hora de revelar a mentira. Mas a vida não espera covarde se preparar. Naquela noite, Lourdes voltou para a pensão com febre de humilhação. As outras mulheres perguntaram o que houve. Ela disse pouco. Tomou banho, esfregou o uniforme como se pudesse tirar dele a vergonha. Depois sentou na cama e abriu o envelope onde guardava o dinheiro de Dona Alzira. R$ 8.240. Ao lado, espalhou os papéis da construtora. Naquele dia, enquanto era expulsa, um recibo molhado grudou no caderno. Um boleto. Vencimento no dia seguinte. Valor: R$ 7.980. Beneficiário: uma empresa que aparecia várias vezes nos papéis falsos. Mas o código bancário levava a uma conta real, associada a uma cobrança crítica do contrato de obra. Se aquela parcela não fosse paga, Helena teria argumento para declarar inadimplência técnica, acionar cláusula de risco e levar a empresa para uma assembleia emergencial. Lourdes não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente. Entendia que Helena precisava que aquela conta não fosse paga. Entendia que Arthur, fosse quem fosse, estava no centro de uma mentira maior. Entendia que a família dele podia perder tudo. E entendia, principalmente, que o dinheiro que salvaria aquela parcela era o mesmo que poderia trazer sua mãe para perto. A pensão estava silenciosa. Uma das mulheres dormia com fone no ouvido. Outra tossia baixinho. Do lado de fora, a cidade parecia uma máquina sem coração. Lourdes pegou o telefone e ligou para Dona Alzira. Mainha. Oi, minha filha. A senhora está melhor? Tô levando. Lourdes fechou os olhos. Se eu demorar um pouquinho mais para levar a senhora aí, a senhora aguenta? Dona Alzira ficou calada. Mãe sente quando uma pergunta vem com culpa. Que foi que aconteceu, Lourdes? Nada, não. Só apareceu uma coisa. Coisa boa ou coisa pesada? Lourdes olhou para o boleto. Pesada. Dona Alzira respirou com dificuldade. Minha filha, não carregue cruz de rico. Rico tem ombro comprado. Lourdes riu chorando. A senhora nem sabe o que é. Não sei, mas sei você. Quando era pequena, dividia o pão com cachorro de rua e ficava sem merenda. Você nasceu com o coração maior que a barriga. Isso é defeito? É perigo. Depois da ligação, Lourdes ficou olhando o dinheiro. Poderia esquecer. Poderia deixar Helena vencer. Poderia dizer que aquela família rica não merecia seu sacrifício. Arthur havia mentido. Arthur havia silenciado. Arthur havia permitido que ela fosse expulsa. Mas a dívida não era só de Arthur. Se a obra parasse, Batista perderia serviço. As mulheres da limpeza perderiam turno. Os serventes migrantes seriam dispensados sem explicação. Pequenos fornecedores ficariam sem receber. E de algum jeito estranho, Lourdes sentia que Augusto, o velho da fotografia, estava sendo enterrado vivo dentro de uma mentira. Ela levantou antes do amanhecer. Foi à lotérica com a bolsa apertada contra o peito. Na fila, segurava o boleto como quem segura uma sentença. Quando chegou sua vez, a atendente leu o valor. Tem certeza, moça? Lourdes engoliu seco. Tenho. É alto? Eu sei. Quer comprovante? Lourdes olhou para a porta, para a rua, para a vida que talvez acabasse de atrasar a cura da mãe. Quero. E coloca bem impresso, por favor. Saiu com o recibo na mão. Não sentiu orgulho. Sentiu medo. Porque sacrifício bonito só parece bonito quando a gente conta depois.
Na hora, ele dói como perda. Lourdes guardou o comprovante na pasta velha de couro que havia comprado num brechó. Dentro dela estavam os recibos, boletos, pedaços de contratos, fotografias de telas que tirou escondida, anotações do caderno marrom e uma carta de Dona Alzira que dizia: "Minha filha, gente honesta pode perder emprego, mas não perde o nome se Deus for testemunha." Naquele mesmo dia, Helena entrou na reunião financeira pronta para anunciar a inadimplência. "Como todos sabem, a parcela crítica não foi quitada", começou. Um analista interrompeu nervoso. "Doutora Helena..." "Foi." Ela olhou. "Como assim?" "Consta pagamento às 8h14. Helena tomou o papel da mão dele. Por um segundo, sua máscara rachou. "Quem pagou?" "Não aparece nome completo aqui, só autenticação." Helena soube, não por prova, por ódio. Lourdes, a faxineira expulsa, tinha colocado a mão no tabuleiro, e Helena decidiu que agora não bastava afastá-la. Era preciso destruí-la. Enquanto isso, Arthur desapareceu da obra por 2 dias. Não como herdeiro, como homem envergonhado. Ficou no quarto simples que havia alugado para sustentar a farsa, sentado na beira da cama, olhando o celular. Queria ligar para Lourdes, não tinha coragem. Foi à pensão uma vez, mas não entrou. Viu pela janela do outro lado da rua uma sombra parecida com ela estendendo roupa e voltou. No 3º dia, procurou o avô. Augusto estava no antigo escritório da família. Uma sala cheia de caixas, fotografias e cheiro de madeira encerada. A mansão dos Vasconcelos ficava em Higienópolis, mas Augusto preferia passar horas ali, no prédio antigo onde a construtora começou. "Ela foi expulsa por minha culpa", Arthur disse. Augusto não perguntou quem. "Foi." Arthur sentou. "Eu devia ter contado." "Devia. Eu queria saber se era amor verdadeiro." Augusto olhou para o neto. "E descobriu." Arthur baixou a cabeça. "Descobri que eu não fui verdadeiro." O velho ficou em silêncio por algum tempo. Depois abriu uma gaveta e tirou um maço de cartas amarradas com barbante. "Quando conheci sua avó, eu era servente mesmo. Não fingia. Tinha um par de sapatos e uma camisa boa para domingo. Ela me amou pobre, mas eu nunca precisei mentir para ser pobre. Isso faz diferença." Arthur passou a mão no rosto. "Helena sabe quem eu sou. Helena sabe muitas coisas. Só não sabe que eu também sei." Arthur levantou os olhos. Augusto empurrou uma pasta sobre a mesa. "Há anos eu guardo documentos. No começo, achei que eram erros. Depois, percebi que erro repetido vira método. Mas minha assinatura já não tem peso sem prova completa. Eles dizem que estou velho, confuso, sentimental. Eu precisava de alguém dentro da obra que visse o que os engravatados fingem não ver." Arthur ficou imóvel. "O senhor me deixou ir?" "Eu deixei você aprender." "E Lourdes?" Augusto suspirou. "Eu não esperava que uma mulher inocente pagasse tão caro pela sua lição." Arthur fechou os olhos. "Ela pagou a parcela?" Augusto abriu outro papel. "Alguém pagou, com dinheiro de pessoa física. Helena está desesperada." Arthur sentiu o golpe. Lourdes, a mulher que ele deixou ser humilhada, tinha usado dinheiro próprio para salvar a empresa dele. "Eu vou atrás dela." "Vai como quem?" Arthur não respondeu. "Como Antônio, como Arthur, como dono, como culpado. Escolha antes de bater na porta dela, porque mulher ferida por mentira reconhece personagem de longe." Arthur saiu de lá com a pasta do avô e o coração esmagado. Mas quando finalmente encontrou Lourdes, ela não quis ouvir. Foi numa rua perto da pensão, no fim da tarde. Ela carregava sacolas de mercado, usando uma blusa simples e sandálias gastas. O rosto estava cansado, mas firme. "Lourdes." Ela parou. Olhou para ele como quem olha para uma casa que desabou.
Qual nome você quer que eu use hoje? Arthur sentiu a vergonha subir. Arthur. Ela soltou um riso sem alegria. Bonito. Combina mais com a foto da parede. Eu ia te contar. Ia quando? Depois que eu me apaixonasse mais? Depois que eu dissesse da minha mãe? Depois que eu acreditasse que você sabia o preço de uma passagem? Ele tentou pegar uma sacola. Ela puxou. Não. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Que rico também sofre. Eu sei. Todo mundo sofre. A diferença é que uns sofrem com um elevador privativo. A frase cortou. Arthur mereceu. Eu errei. Errou comigo ou brincou comigo? Eu nunca brinquei com você. Não? Você sentou comigo no chão, fingindo que o chão também era seu lugar. Comeu marmita fria, fingindo que não podia comprar restaurante. Me ouviu falar da minha mãe, sabendo que podia resolver tudo com um telefonema. E escolheu ficar calado para manter sua experiência de humildade. Arthur não conseguiu responder, porque era verdade. Lourdes deu um passo mais perto. Sabe o que mais dói? Não é você ser rico. Eu nunca tive raiva de dinheiro honesto. O que dói é você ter usado minha pobreza como teste. Arthur ficou pálido. Eu não pensei assim, porque nunca precisou pensar como pobre. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e jogou contra o peito dele. Está aí o comprovante. A dívida que Dona Helena precisava que vencesse. Eu paguei, não por você. Pelos trabalhadores que iam perder serviço. Pelo velho Augusto que chamaram de caduco. Pela minha mãe, que me ensinou a não deixar injustiça passar quando Deus coloca a prova na nossa mão. Arthur segurou o envelope como se pesasse toneladas. Lourdes, esse dinheiro era da sua mãe? Ela ficou em silêncio. E esse silêncio respondeu. Arthur deu um passo desesperado. Eu vou devolver. Agora. Dobrado. Eu trago sua mãe, pago o médico, faço... Para. Mas eu posso ajudar. Agora pode, né? Agora que sabe que eu paguei pela sua família, pode virar salvador. Não é isso? É sim. Você quer comprar perdão porque finalmente descobriu o preço do erro. Arthur sentiu lágrimas nos olhos. O que você quer que eu faça? Lourdes respirou fundo. Quero que você pare de fingir que amor é prova de laboratório. Quero que olhe na cara de todo mundo daquela obra e diga quem você é. Quero que descubra quem está roubando sua empresa. E quero que nunca mais use gente simples para entender sua dor de rico. Ela pegou as sacolas e foi embora. Arthur ficou no meio da calçada, com o comprovante nas mãos e uma certeza amarga. Lourdes não precisava do dinheiro dele para ser grande. Mas talvez ele precisasse da coragem dela para virar homem. Nos dias seguintes, a cidade apertou. Helena começou a espalhar boatos. Primeiro, que Lourdes havia sido demitida por roubo comprovado. Depois, que estava tentando extorquir a família Vasconcelos. Depois, que tinha seduzido um funcionário da obra para conseguir acesso a documentos. Em grupos de mensagens dos trabalhadores, a história se espalhou torta. Alguns defenderam Lourdes. Outros tiveram medo. Gente pobre, às vezes, aprende a duvidar de outro pobre porque sabe que ficar do lado errado custa emprego. Batista procurou Arthur. Antônio, ou seja lá quem você for. Arthur estava no alojamento tirando os poucos pertences. Você sabe, eu sou velho, não sou besta. Você pegava no carrinho de massa como quem pede desculpa para ele. Arthur sorriu triste. Eu sinto muito. Batista cuspiu no chão de lado. Não sente por mim, sente por ela. Aquela menina carregava coisa demais e ainda inventou de carregar vocês. Eu vou consertar. Tomara. Mas cuidado. Rico acha que consertar é pagar. Às vezes é ajoelhar. A frase ficou. Arthur voltou oficialmente à empresa na semana seguinte. A notícia correu pelos corredores. O herdeiro havia retornado da viagem.
No primeiro dia, entrou pela porta principal, usando terno escuro, relógio caro e a expressão de quem não dormia. Funcionários que o conheciam por foto ficaram em silêncio. Alguns operários do canteiro quase não reconheceram o antigo Antônio. Outros reconheceram demais e sentiram raiva. Helena o recebeu com um abraço protocolar. Arthur, que bom ter você de volta. Ele não retribuiu. Precisamos conversar. Claro, sobre a Assembleia? Sobre Lourdes Santana. Helena segurou o sorriso. Ah, a faxineira. O nome dela é Lourdes. O nome dela está em um relatório de ocorrência interna. Com câmera quebrada, testemunha treinada e dinheiro plantado, Helena fechou a porta da sala. Cuidado com acusações. Arthur colocou sobre a mesa uma cópia do comprovante. Quem pagou essa parcela? Helena olhou rápido. Não sei. Sabe, Arthur, você sempre foi sentimental. Esse é seu problema. Enquanto você brincava de obra, eu segurava banco, investidor e fornecedor. Segurava ou fabricava crise? Ela se aproximou. Você não tem prova. Ainda. Helena sorriu. Então faça um favor à sua família. Não transforme uma paixão por uma faxineira em suicídio empresarial. Arthur sentiu vontade de gritar, mas ouviu a voz de Augusto dentro dele. Escolha como agir. A Assembleia será mantida, ele disse, e meu avô estará presente. O rosto de Helena mudou por um segundo. Augusto não tem condições. Quem decide isso não é você. Você vai se arrepender. Arthur olhou firme. Já me arrependo. Só não pelo que você pensa. Enquanto Arthur buscava provas, Lourdes buscava trabalho, e o mundo não perdoa facilmente uma mulher pobre com boato nas costas. Na primeira entrevista, a supervisora perguntou: você saiu da empresa anterior por quê? Fui acusada injustamente. A mulher fechou o rosto. Entendo, a gente liga depois. Não ligou. Na segunda, perguntaram se ela tinha referência. Na terceira, disseram que a vaga havia sido preenchida. Na quarta, uma encarregada teve pena e ofereceu diária em um prédio antigo por menos do que o combinado. Lourdes aceitou. Precisava comer. Precisava mandar ao menos algum dinheiro para a dona Alzira. À noite, no quarto da pensão, a culpa vinha. Ela olhava a cama de cima, onde guardava a toalha bordada da mãe, e pensava: eu salvei uma empresa rica e atrasei o tratamento de Mainha. Era uma frase tão absurda que dava vontade de rir, mas ela chorava. Só chorava baixinho, virada para a parede para não acordar ninguém. Dona Alzira, do outro lado do telefone, desconfiava. Você tá com a voz murcha. Cansaço. Cansaço não muda a alma, minha filha. Mainha, a senhora acredita que Deus vê tudo mesmo? Se não visse, rico ruim dormia mais tranquilo e pobre bom não levantava da cama. Lourdes sorriu. A senhora devia escrever livro. Eu mal escrevo lista de compra, mas fala bonito. Fala o que a vida bateu até entrar. Lourdes segurou o choro. Eu fiz uma coisa que talvez tenha sido burrice. Foi por maldade? Não. Então pode ter sido dor, pode ter sido pressa, pode ter sido inocência, burrice, não sei. Usei o dinheiro da senhora. Dona Alzira ficou em silêncio. Para quê? Lourdes contou parte. Não contou do amor. Não conseguiu. Quando terminou, esperou bronca. Mas a mãe apenas respirou fundo. Minha filha, dinheiro de remédio é sagrado, mas nome limpo também é. Só peço que não deixe ninguém fazer da sua bondade uma escada para pisar em você. Acho que já fizeram. Então suba também, mas suba olhando nos olhos. Foi a partir dessa frase que Lourdes tomou uma decisão. Não iria fugir, não iria se esconder. Se Helena queria transformá-la em ladra, ela provaria o contrário.
Com a ajuda de uma colega da pensão que fazia curso técnico de administração, organizou os documentos, separou por datas, empresas, valores, repetições, montou uma linha do tempo simples, escrita à mão, colou recibos em folhas, marcou inconsistências com caneta vermelha. Não sabia se seria suficiente, mas verdade pequena, quando bem alinhada, começa a parecer estrada. Certa noite, ao voltar de uma diária, encontrou um homem idoso sentado na escada da pensão. Usava boina, casaco escuro e segurava uma bengala elegante demais para aquele lugar. Dona Lourdes Santana? Ela desconfiou. Quem quer saber? Augusto Vasconcelos. Ela ficou imóvel. O velho levantou devagar. Posso falar com a senhora? Lourdes olhou ao redor. Se veio me oferecer dinheiro para eu esquecer, pode voltar. Augusto sorriu com tristeza. Se eu tivesse vindo oferecer dinheiro, merecia voltar mesmo. Ela cruzou os braços. O que o senhor quer? Agradecer e pedir perdão pela parte que me cabe. O senhor nem me conhece. Conheço mais do que imagina. Sei que a senhora pagou uma parcela que não devia. Sei que foi humilhada por uma mulher que há anos tenta tomar o que não construiu. Sei que meu neto mentiu para a senhora. E sei que, se eu tivesse agido antes, talvez a senhora não tivesse sofrido tanto. Lourdes engoliu seco. Não esperava aquilo. Augusto apontou para a escada. Posso me sentar de novo? Tenho pose de forte, mas joelho de velho. Ela quase sorriu. Sentaram-se. A escada cheirava a comida requentada, sabão barato e umidade. Augusto olhou o corredor estreito como se visse ali uma parte da cidade que sua família nunca quis enxergar. Quando fundei a construtora, ele disse, eu trabalhava com migrantes, italianos, nordestinos, mineiros, gente do interior de tudo quanto é canto. Eu mesmo vim do nada. A primeira obra que fiz foi um muro torto. Sua mãe teria rido. Minha mãe ri de coisa torta mesmo. Eu esqueci muita coisa depois que enriqueci. Ou melhor, deixei que minha família esquecesse por mim. Lourdes ficou calada. Augusto tirou uma pequena fotografia do bolso. Nela, um jovem operário segurava uma colher de pedreiro ao lado de uma mulher sorridente. Essa era minha esposa. Ela dizia que prédio alto só presta se a fundação não tiver vergonha do chão. Lourdes olhou a foto. Bonita frase. Bonita e difícil. Meu neto precisou se fantasiar de chão para entender isso. Pena que pisou em você no processo. Lourdes desviou o olhar. Eu gostei dele. Augusto não fingiu surpresa. Eu sei. Gostei do homem que sentava no degrau, não do herdeiro. Talvez o homem do degrau exista, mas ele sujou o caminho para chegar até você. Lourdes apertou os dedos. O Senhor veio defender ele. Vim defender a verdade. Se depois dela a senhora quiser nunca mais olhar para Arthur, eu mesmo digo a ele que aceite calado. Pela primeira vez, Lourdes olhou Augusto sem raiva. Que verdade! Augusto entregou a ela uma chave pequena. Amanhã haverá uma reunião preparatória antes da Assembleia. Helena acredita que eu não tenho documentos suficientes. Ela está errada. Mas eu preciso de alguém que saiba explicar a parte que viu dentro da obra. Alguém que eles não esperam. Alguém que não fale bonito demais a ponto de esconder o simples. Eu, a senhora. Lourdes soltou uma risada nervosa. Seu Augusto, eu limpo o chão. E por isso sabe onde a sujeira cai. A frase a atingiu. Eles não vão me deixar entrar. Eu deixo. Vão dizer que sou ladra. Então entre com os recibos. Lourdes olhou para a chave. E Arthur? Augusto respirou fundo. Arthur vai fazer o que deveria ter feito no pátio. Dizer a verdade diante de todos. Na manhã seguinte, São Paulo acordou quente e abafada. Lourdes vestiu o uniforme de faxina.
Não porque era obrigada, mas porque queria entrar na assembleia usando a roupa que tentaram transformar em vergonha. Lavou com cuidado, mesmo com a mancha de produto que não saía. Prendeu o cabelo, colocou brincos pequenos que a mãe havia dado. Pegou a pasta velha de couro e guardou a chave de Augusto no bolso. Antes de sair, uma colega da pensão perguntou: "Você vai assim?" Lourdes respondeu: "Foi assim que me acusaram. Vai ser assim que vão me ouvir." No ônibus, segurou a pasta no colo. Cada freada a fazia apertar mais os dedos. Cada prédio alto pela janela parecia lembrar seu lugar. Mas ela pensou na mãe, em Batista, nas mulheres da limpeza, no velho Augusto e até em Arthur, que talvez ainda tivesse salvação se aprendesse a não fugir. Quando desceu perto da sede da construtora, o coração batia tão forte que parecia querer voltar para a Bahia sozinho. A assembleia aconteceria no salão nobre do prédio administrativo da Vasconcelos, não no canteiro de obras. Era um espaço amplo, com piso de mármore, mesa comprida, arranjos discretos e janelas altas. Nas paredes, fotografias de inaugurações antigas mostravam homens de capacete sorrindo ao lado de políticos. Em quase todas, Augusto estava mais jovem, firme, orgulhoso. Na entrada, o segurança barrou Lourdes. "Funcionários de limpeza entram pelo serviço." Ela levantou a pasta. "Hoje eu entro pela frente." Ele riu. "A senhora não está na lista." Antes que ela respondesse, Augusto apareceu, apoiado na bengala. "Está comigo." O segurança endireitou a postura. "Senhor Augusto, me orientaram que..." "Eu não perguntei a orientação de ninguém." O velho disse baixo, mas a autoridade antiga atravessou o hall. Lourdes entrou ao lado dele. Alguns olhares se viraram. Helena, do outro lado do salão, congelou ao vê-la. Arthur também estava ali, de terno escuro. Quando viu Lourdes com o uniforme, o rosto dele mudou. Havia dor, culpa e admiração. Ela não desviou, mas também não sorriu. No salão, diretores murmuravam. Acionistas se inclinavam uns para os outros. Advogados abriam pastas. Helena caminhou até Augusto. "Senhor Augusto, essa reunião é restrita. A empresa ainda leva meu nome?" Helena travou. "Leva. Então a vergonha também é minha. E eu escolho quem entra para ajudar a limpá-la." Lourdes sentiu a frase atravessar o salão. Helena olhou para Arthur. "Você permitiu isso?" Arthur respondeu alto o suficiente para todos ouvirem. "Eu permiti coisa demais calado. Hoje não." A reunião começou tensa. Helena apresentou gráficos, dívidas, riscos, termos difíceis e números organizados para assustar. Falou que a empresa enfrentava uma crise de liquidez, que o edifício Aurora havia gerado passivos inesperados, que algumas decisões precisavam ser tomadas com urgência. Sugeriu venda parcial de ativos. Citou investidores interessados. Usou palavras bonitas para dizer: entreguem o coração da empresa. Alguns acionistas pareciam convencidos. Então Augusto pediu a palavra. Helena tentou impedir. "Senhor Augusto, talvez seja melhor..." "Melhor para quem?" O salão silenciou. Augusto levantou-se com dificuldade. Arthur fez menção de ajudar, mas o velho recusou com um gesto. "Passei a vida erguendo prédio. Aprendi que rachadura não aparece primeiro na cobertura. Aparece embaixo, onde ninguém rico gosta de olhar. Nos últimos anos, disseram que eu estava velho demais para entender números. Talvez eu esteja velho mesmo, mas ainda sei reconhecer roubo quando ele usa perfume caro." Um murmúrio atravessou a mesa. Helena ficou branca. "Isso é uma acusação grave." "É. Por isso trouxe prova." Ele abriu uma pasta antiga, mas antes que continuasse, Helena acionou sua última arma. "Antes de ouvirmos qualquer teatro, sugiro que todos saibam quem é a pessoa ao lado do senhor Augusto. Essa mulher foi demitida por suspeita de furto, uma faxineira acusada de roubar dinheiro da minha sala. É essa a fonte?" Lourdes sentiu o golpe. Mesmo esperando, doeu.
Vários olhos caíram sobre ela. Arthur se levantou imediatamente. Ela foi acusada injustamente. Helena sorriu. E você sabe por que conviveu com ela sob nome falso, não é, Arthur? O salão explodiu em cochichos. Helena virou-se para os acionistas. Sim, o herdeiro da empresa se infiltrou na obra como operário. Criou laços pessoais com essa funcionária. Talvez agora todos entendam por que estamos diante de uma narrativa emocional, não de prova financeira. Arthur fechou os punhos. Era a queda perfeita. Se ele defendesse Lourdes, pareceria paixão. Se ela falasse, pareceria vingança. Se Augusto insistisse, pareceria velho manipulado. Por alguns segundos, Helena pareceu vencer. Então Lourdes deu um passo. A voz dela saiu firme, mas humana. Eu não sei falar difícil como a senhora. Todos olharam. Também não sei fazer gráfico bonito. O que eu sei é que boleto pago uma vez não precisa ser cobrado duas. Empresa que existe num endereço vazio não entrega cimento. Câmera que funciona todo dia e falha só quando pobre é acusado não é defeito, é conveniência. Helena tentou cortar. Isso é ridículo. Lourdes abriu a pasta velha de couro. Ridículo foi eu guardar dinheiro para trazer minha mãe doente e usar quase tudo para pagar uma dívida que a senhora precisava deixar vencer. O salão parou. Arthur fechou os olhos, atingido de novo. Lourdes colocou o comprovante sobre a mesa. Eu paguei, não porque devia, não porque sou santa. Paguei porque vi que se aquela parcela vencesse, muita gente ia perder trabalho e a senhora ia dizer que era culpa da obra. Eu fui burra? Talvez. Mas ladra eu não sou. Ela puxou recibos amassados, folhas manchadas, cópias tortas. Aqui estão os papéis que jogaram fora. Aqui tem a mesma cobrança com 3 datas. Aqui tem fornecedor que recebeu sem entregar. Aqui tem boleto com conta diferente. Aqui tem assinatura escaneada. Aqui tem empresa que no papel vende aço, mas no endereço funciona uma sala vazia com porta enferrujada. Um dos acionistas pegou os papéis. Outro chamou um advogado. Helena tentou rir. Vocês vão acreditar em uma faxineira que recolhe lixo? Lourdes olhou direto para ela. Foi no lixo que a senhora deixou a verdade. Naquele instante, se essa cena mexeu com você, pense quantas Lourdes existem por aí, sendo chamadas de exageradas só porque viram o que gente poderosa queria esconder. Às vezes, a verdade não vem de quem está na cabeceira da mesa, mas de quem passou pano nela depois que todos foram embora. Augusto então abriu sua pasta. Os documentos dele não eram amassados. Eram antigos, formais, devastadores. Contratos originais comparados com versões adulteradas. Procurações questionáveis. E-mails impressos. Registros de empresas ligadas a parentes distantes de Helena. Transferências cruzadas. Pareceres ignorados. Laudos de auditoria engavetados. Arthur levantou-se. Antes de qualquer decisão, todos precisam saber de mais uma coisa. O salão se virou para ele. Ele respirou, olhou para Lourdes, depois falou sem fugir. Eu menti. Entrei na obra com outro nome. Disse que era pedreiro, disse que era migrante, disse que não tinha nada. Eu queria saber se alguém podia gostar de mim sem meu dinheiro. Achei que estava buscando amor verdadeiro. Mas usei a vida real de pessoas reais como cenário para minha insegurança. Lourdes sentiu os olhos arderem. Arthur continuou. Lourdes Santana me conheceu como Antônio. Ela me ofereceu amizade quando eu não ofereci verdade. Ela me contou da mãe doente, enquanto eu escondia que podia ajudá-la. E quando foi humilhada, eu não a defendi como deveria porque tive medo de ser desmascarado. A voz dele falhou. O erro foi meu. O caráter foi dela. Helena bateu na mesa. Isso não muda os fatos financeiros. Muda os fatos morais, Arthur disse. E os financeiros meu avô acabou de mostrar. Um advogado pediu suspensão. Outro acionista exigiu auditoria imediata.
Helena tentou sair, mas 2 seguranças se posicionaram discretamente na porta, não para prendê-la ainda, mas para impedir que documentos desaparecessem antes da polícia e dos auditores chegarem. Foi quando Augusto fez o gesto final. Tirou de dentro do paletó uma carta antiga com papel amarelado. Há 20 anos, minha esposa me pediu para reservar parte dos lucros da construtora para um projeto que nunca realizei. Moradia digna para trabalhadores que constroem prédios onde nunca poderiam morar. Eu adiei, depois esqueci, depois fiquei velho e deixei gente como Helena transformar esta empresa em cofre. Hoje, essa mulher aqui, vestida com o uniforme que vocês desprezam, pagou uma dívida nossa com o dinheiro que era da mãe dela. Então não basta devolver, não basta pedir desculpa. Ele olhou para Lourdes. A construtora Vasconcelos criará o projeto Alzira Santana de habitação popular, em homenagem à mãe de Lourdes, se ela permitir. E eu quero que Lourdes participe da administração desse projeto como sócia consultiva, com participação formal e poder de fiscalização. Lourdes deu um passo para trás. Não, senhor, eu não... Não é favor, é reparação. E é inteligência. Esta empresa precisa de gente que saiba a diferença entre custo e sacrifício. O salão ficou dividido entre espanto e constrangimento. Helena riu, amarga. Vocês enlouqueceram. Vão entregar sociedade a uma faxineira? Augusto bateu a bengala no chão. Melhor que entregar a empresa a uma ladra de salto alto. O silêncio que veio depois foi pesado e delicioso. Helena não respondeu. Porque pela primeira vez não havia sala, cargo ou perfume capaz de protegê-la. A assembleia virou investigação. A investigação virou escândalo. O escândalo virou notícia. Mas o que a televisão mostrou foi pouco. Mostrou Arthur deixando a sede ao lado de Augusto. Mostrou Helena entrando em um carro com advogados. Mostrou repórteres falando de fraude milionária. Mostrou imagens antigas do edifício Aurora. Não mostrou Lourdes no banheiro do salão, lavando o rosto com as mãos trêmulas. Não mostrou ela ligando para a mãe e dizendo: "Mainha, eu acho que não perdi meu nome." Não mostrou Dona Alzira chorando do outro lado. Eu sabia. Sabia o quê? Que Deus podia demorar, mas não ia deixar minha filha carregando vergonha dos outros. Também não mostrou Arthur parado do lado de fora do banheiro, sem coragem de entrar, esperando como um homem que finalmente entendeu que nem toda porta se abre com poder. Quando Lourdes saiu, ele estava ali. "Posso falar?" Ela enxugou o rosto. "Pode. Eu devolvi seu dinheiro. Está numa conta em seu nome, com correção, mas sei que isso não resolve. Não resolve. Sua mãe já tem consulta marcada." Augusto pediu autorização para ajudar. Não como compra de perdão, como parte do projeto que leva o nome dela. "Se você não quiser, cancelamos." Lourdes ficou em silêncio. "Eu não quero que minha mãe vire desculpa para limpar culpa de rico. Nem eu." Ela olhou para ele. "Você entende o que fez comigo?" Arthur respirou fundo. "Acho que vou passar a vida entendendo." Isso não é resposta bonita? É a única honesta que tenho. Lourdes desviou o olhar para a janela. A cidade lá fora continuava imensa, barulhenta, injusta e viva. "Quando eu cheguei aqui," ela disse, "achei que São Paulo era só prédio. Depois achei que era só luta. Hoje eu acho que é uma peneira. Ela sacode a gente até cair o que era ilusão." Arthur ouviu. "O que caiu de mim foi a ilusão de que pobreza ensina caráter automaticamente." Ela continuou. "Tem pobre ruim e rico bom. Mas riqueza dá à mentira uma roupa melhor. E você vestiu essa roupa muito bem, mesmo quando estava de bota suja." Arthur assentiu. "Eu não vou pedir que você me perdoe hoje." "Ainda bem. Mas vou pedir uma coisa." "O quê?" "Que me deixe trabalhar no projeto, sem cargo de herdeiro, sem mandar. Quero começar ouvindo." Lourdes quase sorriu.
Você gosta mesmo de fingir que trabalha, né? Ele aceitou o golpe. Dessa vez não quero fingir. Ela segurou a pasta contra o peito. A gente vê. E foi embora. Não houve abraço, não houve beijo, não houve música. Mas para Arthur aquele "a gente vê" foi mais do que merecia. Os meses seguintes não foram fáceis. História bonita contada rápido parece milagre. Vivida devagar parece reforma. Helena tentou se defender. Disse que era perseguição. Disse que Augusto estava manipulado. Disse que Arthur havia sido emocionalmente instável. Disse que Lourdes era oportunista. Mas a auditoria não se comove com perfume. Os documentos mostraram empresas de fachada, assinaturas falsificadas, cobranças duplicadas e desvio de milhões. Alguns diretores caíram com ela. Outros fingiram surpresa, como se não tivessem aplaudido números estranhos por anos. A construtora Vasconcelos quase quebrou mesmo. Não pela dívida falsa, mas pela verdade real. Bancos recuaram. Investidores exigiram garantias. A imprensa cercou. Arthur assumiu publicamente a presidência interina sob desconfiança. Dessa vez, não fugiu. Visitou obras, ouviu trabalhadores, reabriu contratos, criou canal de denúncia e, mais difícil que tudo, aceitou ser olhado com raiva por quem havia confiado em Antônio. Batista foi um dos primeiros a dizer na cara: "Eu ainda acho você um sem-vergonha." Arthur respondeu: "Tem razão. Mas se pagar certo e parar de teatro, talvez vire gente. Estou tentando. Tentar é bom. Depositar salário em dia é melhor." Arthur riu. Batista não. E os salários passaram a cair antes do prazo. Lourdes, por sua vez, entrou no projeto Alzira Santana sem entender completamente o tamanho do que aceitava. Augusto fez questão de formalizar tudo. Participação, remuneração, poder de veto em decisões sociais, equipe técnica para ensiná-la, acompanhamento jurídico. Lourdes insistiu em estudar. Fez curso à noite, aprendeu termos, errou planilha, chorou sobre documentos, quase desistiu 3 vezes. Na primeira reunião com arquitetos, um deles explicou com ar superior: "A senhora precisa entender que habitação popular envolve limitações estéticas." Lourdes olhou para ele. Limitação estética é nome bonito para casa feia de pobre. A sala ficou desconfortável. Ela continuou: "Minha mãe mora em casa simples, mas sempre teve flor na janela. Não é porque a pessoa ganha pouco que precisa viver em parede triste." Augusto, no canto, sorriu. Arthur também. Lourdes percebeu e fechou o rosto. Ainda não era para ele sorrir demais. Dona Alzira chegou a São Paulo 2 meses depois. Lourdes a esperou na rodoviária do Tietê, com um vestido amarelo simples e o coração batendo como menina. Quando a mãe desceu do ônibus, menor do que parecia nas lembranças, carregando uma bolsa de pano e um terço enrolado no pulso, Lourdes correu. Abraçaram-se no meio da plataforma. Dona Alzira cheirava a talco, viagem longa e casa distante. "Minha filha. Mainha." Ficaram assim sem explicar nada, porque saudade não precisa de discurso. Arthur foi à rodoviária, mas ficou longe. Augusto também, dentro do carro. Lourdes havia permitido que ajudassem com tratamento e moradia temporária, mas deixou claro que aquele primeiro abraço não era evento de empresa. Depois, ao ver Arthur à distância, Dona Alzira perguntou: "É aquele?" Lourdes suspirou. "É. Bonito. Mainha." Bonito não quer dizer confiável. Só observei a obra de Deus. Lourdes riu pela primeira vez em dias. "A senhora não presta." "Presto sim, só não sou cega." Dona Alzira começou o tratamento. Havia doença, mas havia chance. O médico falou em cuidado contínuo, remédios, repouso e alimentação. Lourdes chorou de alívio no corredor. Arthur estava ali, mas não se aproximou até ela chamar. "Você pode levar a gente para casa?" "Posso." No carro, Dona Alzira sentou atrás, olhando a cidade. "Muito prédio." Arthur respondeu.
Demais. Você constrói? Ele hesitou. Construo. E derruba também? A pergunta veio sem agressividade, mas entrou fundo. Arthur olhou pelo retrovisor. Já derrubei coisa que não devia. Dona Alzira assentiu. Então aprenda a levantar devagar. Lourdes olhou pela janela para esconder o sorriso. O tempo foi costurando o que a mentira rasgou, mas não apagou a cicatriz. Arthur e Lourdes se viam no projeto, em reuniões, visitas a terrenos, conversas com famílias migrantes. Havia desejo, claro. Havia olhar preso um segundo a mais. Havia cuidado escondido em copo d'água, em cadeira puxada, em silêncio respeitado. Mas Lourdes não permitia pressa. Um dia, visitaram um terreno antigo na Zona Leste, onde seria construído o primeiro conjunto habitacional do projeto Alzira Santana. O lugar tinha mato alto, restos de entulho e um muro pichado. Para muitos, era feio. Para Lourdes, era começo. Um grupo de famílias cadastradas estava ali. Mulheres com crianças, homens de obra, idosos, migrantes de estados diferentes, todos desconfiados de promessa. Lourdes subiu em um bloco de concreto para falar. Eu não vou prometer que amanhã todo mundo entra numa casa pronta. Quem promete fácil geralmente some fácil. O que eu posso dizer é que esse projeto nasceu de vergonha, dívida e verdade. E se depender de mim, ninguém aqui vai ser tratado como número. Uma mulher perguntou, a senhora é engenheira? Lourdes sorriu. Não, sou faxineira. Ou fui, ou ainda sou, dependendo do que estiver sujo. As pessoas riram. Arthur, atrás, aplaudiu com os outros. Naquele dia, ao fim da visita, começou a chover. Chuva grossa, quente, de verão. Todos correram para debaixo de uma cobertura improvisada. Lourdes ficou tentando proteger papéis com a pasta de couro. Arthur tirou o paletó e colocou sobre a pasta. Ela olhou. Vai estragar. É só um paletó. Caro? Era. Ela segurou o riso. Você está melhorando, porque deixei uma boa consultora me humilhar regularmente. Humilhar não, educar com firmeza. A chuva caía entre eles. Arthur ficou sério. Lourdes, eu ainda te amo. Ela não respondeu de imediato. O som da chuva preencheu o espaço. Eu sei, disse por fim. E você? Ela olhou para o terreno, para as famílias, para a cidade. Eu amo o homem que você pode ser quando para de se esconder. Mas ainda estou enterrando o homem que você fingiu ser. Arthur aceitou. Eu espero. Não espera parado. Trabalha. Sim, senhora. Ela sorriu de leve. Foi pouco, mas foi o primeiro sorriso sem defesa. Enquanto o projeto crescia, Augusto enfraquecia. O velho que enfrentou Helena diante da Assembleia começou a se cansar com mais facilidade. A bengala pesava, as mãos tremiam. Às vezes, chamava Arthur pelo nome do filho morto. Às vezes, lembrava de detalhes minúsculos de obras de 50 anos atrás, mas esquecia onde deixou os óculos. A família, que antes o ignorava, passou a tratá-lo com súbita delicadeza pública. Mas Augusto sabia distinguir amor de interesse tardio. Preferia passar tardes com Lourdes e Dona Alzira. As duas mães de mundos diferentes se entenderam de um jeito curioso. Dona Alzira levava bolo de milho, Augusto levava histórias. Sentavam-se na varanda da casa adaptada, onde ela fazia tratamento, e conversavam sobre o interior, sobre trabalho, sobre filhos teimosos. Seu neto é bom, Dona Alzira disse um dia. Augusto olhou para ela. É, mas foi frouxo. Homem bom frouxo ainda machuca. Machuca muito. Mas homem que aceita a correção talvez preste. Augusto riu. A senhora é mais dura que conselho de administração. Não sei o que é isso, mas se tiver gente rica reunida, deve precisar de dureza mesmo. Eles riram. Lourdes viu de longe e sentiu uma ternura estranha. A vida, que meses antes parecia só perda,
agora misturava pessoas que jamais deveriam se cruzar. Um velho milionário esquecido, uma mulher baiana doente, um herdeiro arrependido, uma faxineira promovida pela própria coragem. E no meio disso, um projeto com o nome de mãe. Mas Helena ainda não havia dado seu último golpe. Mesmo investigada, ela tinha aliados. Um deles era Marcelo Duarte, seu irmão, dono oculto de uma das empresas usadas no desvio. Antes que os bloqueios judiciais avançassem, Marcelo tentou vender informações falsas para um jornal. Dizia que Lourdes era amante de Arthur, que recebeu sociedade como pagamento de silêncio, que o projeto habitacional era fachada para limpar a imagem da construtora. A matéria não saiu de imediato, mas o rumor vazou. Nas redes começaram comentários cruéis. Faxineira esperta. Pegou o patrão. Pobre quando vê dinheiro esquece moral. Isso aí é novela. Lourdes viu tudo no celular. Cada frase parecia uma pedra antiga. Arthur quis acionar advogados. Augusto quis dar entrevista. Dona Alzira tirou o celular da mão da filha e disse: "Minha filha, quem não conhece sua fome não tem direito de opinar sobre seu prato." Mas Lourdes cansou. Cansou de provar. Cansou de ser julgada. Cansou de sua honestidade depender sempre de documento, testemunha, recibo, gravação, autorização de gente importante. Naquela noite, foi até a antiga obra do edifício Aurora, agora quase pronta. Subiu até um andar alto, acompanhada por segurança, e ficou olhando a cidade. As janelas ainda não tinham acabamento final. O vento entrava forte. Arthur a encontrou ali. "Eu imaginei que você viesse." "Ah, porque eu sou previsível. Porque foi aqui que te feriram." Ela continuou olhando a cidade. "Você sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando vi esse prédio?" "O quê?" "Que eu podia limpar todos os andares e nunca morar em nenhum." Arthur ficou em silêncio. "Depois pensei que talvez eu nem quisesse morar. Só queria entrar sem ser confundida com sujeira." Ele se aproximou devagar, mantendo distância. "A matéria não vai sair. Temos provas de que Marcelo está por trás. Sempre tem alguém por trás. Helena, Marcelo, boato, câmera quebrada. Cansei de bastidor. O que você quer fazer?" Lourdes virou-se para ele. "Quero falar primeiro." No dia seguinte, ela gravou um vídeo simples, não em estúdio, não com produção, sentada na sala da casa onde Dona Alzira se recuperava, com uma parede branca atrás e a pasta velha de couro sobre o colo. Ela contou sua versão. Não chorou no começo. Disse que era migrante, que veio trabalhar, que foi faxineira com orgulho, que foi acusada de roubo, que pagou uma dívida com dinheiro da mãe, que aceitou a sociedade porque queria impedir que outras famílias fossem usadas como número. Depois, pegou o uniforme manchado. "Essa roupa aqui, muita gente viu como prova de que eu valia menos. Eu vejo como prova de que eu sobrevivi trabalhando." A voz falhou só no fim. "Se você acha que mulher pobre só sobe na vida enganando homem rico, talvez precise perguntar quem ensinou você a odiar tanto gente como eu." O vídeo explodiu. Não porque era perfeito, mas porque era verdadeiro. Mulheres comentaram histórias de humilhação. Migrantes contaram sacrifícios. Faxineiras, porteiros, pedreiros, cozinheiras e motoristas compartilharam. Gente que nunca tinha ouvido falar da construtora Vasconcelos começou a dizer: "Eu conheço uma Lourdes." A pressão virou contra Helena e Marcelo. O jornal desistiu da matéria falsa, e Arthur, que poderia ter aparecido para defender Lourdes, fez o que ela pediu. Ficou fora do vídeo. Pela primeira vez, não tomou o centro. Apenas compartilhou depois com uma frase curta: "Eu fui parte da injustiça, ela foi parte da verdade." Lourdes viu, não respondeu, mas guardou. O primeiro prédio do projeto Alzira Santana começou a ser construído 8 meses depois. Não era luxuoso, mas era digno.
Apartamentos pequenos, bem iluminados, com varanda simples, área comum, lavanderia coletiva, jardim, biblioteca comunitária e uma sala de cursos. Lourdes brigou por cada detalhe. Varanda não é luxo, dizia. Pobre também precisa ver céu. Biblioteca não cabe no orçamento, disse um engenheiro. Cabe-se diminuir o mármore da recepção do outro prédio. Ela respondeu. Arthur apoiava. Augusto vibrava. Dona Alzira dizia que Lourdes tinha virado mulher de reunião, mas continuava reclamando se deixasse prato na pia. Numa tarde, enquanto caminhavam pela obra do projeto, Arthur apareceu usando capacete e roupa simples. Não disfarçado, apenas adequado. Lourdes olhou para a bota dele. Agora essa bota é sua? Comprei com meu nome. Pagou com seu dinheiro? Paguei. Então já melhorou. Eles caminharam entre paredes ainda sem pintura. Este apartamento vai para uma família que veio do Ceará, Lourdes disse. A mãe trabalha em cozinha industrial. O pai é porteiro noturno. 2 crianças. Você lembra de todos? Tento. Quem passa a vida sendo chamada de moça da limpeza sabe o valor de ser chamado pelo nome. Arthur assentiu. Entraram em um apartamento no 3º andar. O sol da tarde batia quente no concreto. Ainda não havia piso, mas já havia janela. Lourdes ficou no vão da sala. Minha mãe disse que aqui vai dar para colocar uma planta. Sua mãe já escolheu morador? Minha mãe escolhe até santo de parede se deixar. Arthur riu. Depois ficou sério. Eu comprei um terreno. Lourdes olhou de lado. Para quê? Para doar ao projeto. Mas aprendi que não se chega com presente pronto. Então estou informando antes, para a equipe avaliar se faz sentido. Ela observou o rosto dele. Você ensaiou essa frase? 3 vezes. Dá para perceber. Eles riram. O silêncio seguinte foi leve. Arthur tirou algo do bolso. Não era anel. Era uma pequena peça de metal, velha, limpa. Isso era do primeiro carrinho de massa do meu avô. Ele me deu. Disse que eu só deveria entregar a alguém que me lembrasse que construção começa por baixo. Lourdes olhou o objeto. Arthur, não é pedido de casamento. Eu não seria louco de pular etapas com você. Bom, é um pedido de permissão para continuar por perto, sem personagem, sem pressa, sem comprar o final. Ela pegou a peça. Pesava pouco, mas significava muito. Eu ainda tenho medo. Eu também. Medo de acreditar e descobrir outra mentira. Você pode olhar tudo. Minha vida, meus contratos, minhas falhas. Não quero mais esconderijo. Lourdes ficou com os olhos úmidos. Eu não quero amar um homem por pena. Nem eu quero ser perdoado por pena. E se não der certo? Pelo menos será verdade. Ela olhou pela janela. Lá embaixo, operários caminhavam, mulheres riam. Uma criança de alguma família visitante corria perto do tapume. A vida acontecia sem pedir licença. Lourdes segurou a peça de metal. Então fica. Arthur respirou como quem volta à superfície. Fico. Mas se mentir de novo... Eu sei. Você me destrói em assembleia. Não. Eu conto para a mainha. Arthur levou a mão ao peito. Isso é pior. Eles riram. E naquele apartamento sem piso, sem pintura e sem móveis, o amor começou de novo. Não como conto de fada, como obra séria, com fundação, inspeção, rachadura corrigida e paciência. O julgamento de Helena demorou, como quase tudo que envolve poder. Mas a queda pública veio antes. As provas eram fortes demais. Os aliados sumiram. Os mesmos acionistas que bajulavam sua inteligência passaram a chamá-la de risco. Ela foi afastada, denunciada e viu bens bloqueados. Marcelo tentou fugir para o exterior, mas foi impedido. A imprensa, que adorava uma vilã elegante, transformou Helena em símbolo de fraude corporativa. Lourdes não comemorou como imaginava.
No dia em que recebeu a notícia do bloqueio dos bens, estava ajudando Dona Alzira a escolher cortinas para o pequeno apartamento onde morariam. Sentiu alívio, sim, mas também cansaço. Não ficou feliz? A mãe perguntou. E fiquei, mas achei que justiça fazia barulho maior. Dona Alzira passou a mão no tecido. Justiça verdadeira, às vezes, é só uma noite dormida sem nó no peito. Lourdes entendeu. Naquela noite, dormiu melhor. Augusto, porém, piorou. Foi internado no começo do inverno. O coração, cansado de décadas, começou a falhar. Arthur passou noites no hospital. Lourdes e Dona Alzira também visitavam. O velho mantinha o humor quando podia. Se eu morrer, não deixem colocar foto minha muito séria na empresa. Pareço banqueiro. O senhor é quase isso, Lourdes brincou. Nunca me ofenda no leito de morte. O senhor não vai morrer hoje. Hoje não. Estou esperando a inauguração. Ele esperou, com teimosia de fundador. A inauguração do primeiro conjunto do projeto Alzira Santana aconteceu numa manhã dourada, com céu limpo e vento leve. Não era evento de luxo, embora houvesse imprensa. Lourdes insistiu que os primeiros a entrar fossem os moradores, não políticos, não acionistas, não convidados ricos. Na entrada, uma placa simples dizia: moradia digna não é favor, é reparação. Dona Alzira chorou ao ver o próprio nome. Minha filha, eu não fiz nada para merecer isso. Lourdes abraçou a mãe. Fez, me criou. Augusto chegou de cadeira de rodas, usando terno escuro e boina. Arthur o empurrava. Ao ver o prédio, o velho chorou sem esconder. Sua avó teria gostado, disse. Arthur apertou seu ombro. Ela está gostando. Lourdes fez um discurso curto. Não falou como empresária. Falou como quem ainda sentia no corpo o peso do balde. Eu não vou dizer que esse prédio resolve a vida de todo mundo. Casa não apaga a saudade, não cura todas as dívidas, não devolve anos perdidos, mas casa dá começo. E começo, para quem passou muito tempo só sobrevivendo, é quase milagre. As famílias aplaudiram. Arthur falou depois. Olhou para os moradores, para os trabalhadores, para a equipe, para Lourdes. Eu cresci achando que herança era aquilo que recebemos com sobrenome. Hoje entendo que herança também é aquilo que temos coragem de corrigir. Este projeto nasceu porque uma mulher que foi injustiçada teve mais compromisso com a nossa empresa do que muitos que enriqueceram com ela. Ele parou. Lourdes, eu não tenho como desfazer o dia em que fiquei calado, mas posso passar a vida escolhendo não me calar de novo. Ela sentiu o peito apertar. Não era pedido. Era reparação pública, e para ela valia mais que joia. Augusto pediu o microfone. Arthur hesitou. Vô, o senhor está cansado. Estou velho, não decorativo. Risos. Arthur entregou. Augusto respirou com dificuldade. Eu construí muita coisa. Algumas certas, outras não. Hoje quero dizer diante de todos que esta mulher salvou minha família não porque precisava de nós, mas porque tinha caráter quando nós tínhamos vergonha. E quero dizer ao meu neto, não se finja de pobre para merecer amor. Seja homem o suficiente para merecer confiança. O aplauso veio forte. Arthur chorou, Lourdes também. Depois da cerimônia, Augusto pediu para visitar um apartamento. Escolheu um no térreo, destinado a um casal de idosos vindos do interior de Pernambuco. Sentou-se na sala vazia, olhou a luz entrando pela janela e sorriu. Aqui cabe uma vida. Lourdes ajoelhou-se diante dele. O senhor conseguiu ver. Eu disse que esperava. Obrigada por acreditar em mim. Augusto tocou o rosto dela com a mão frágil. Obrigado por devolver minha vergonha ao lugar certo. Que lugar? Nas mãos de quem devia sentir. Ele olhou para Arthur. Cuide dela sem prender, ame sem comprar, e se ela mandar, obedeça. Normalmente ela está certa. Lourdes riu, chorando. Arthur também. Augusto morreu 2 semanas depois, dormindo. Sem escândalo,
sem dor, com a fotografia da esposa na cabeceira e a chave simbólica do projeto Alzira Santana sobre a mesa. O velório reuniu empresários, trabalhadores, moradores, jornalistas e gente simples que ninguém esperava ver. Batista apareceu de camisa limpa. Mulheres da limpeza levaram flores. Dona Alzira rezou baixinho. Lourdes ficou ao lado de Arthur, não como noiva oficial, não como troféu, mas como presença. Durante o enterro, Arthur segurou a mão dela. Ela deixou. Às vezes, uma história de amor não vira amor no beijo mais bonito. Vira amor quando a mão fica no momento mais difícil. 1 ano depois, o edifício Aurora foi inaugurado, não como Helena planejou. Parte dos lucros foi destinada permanentemente ao projeto habitacional. A construtora mudou políticas internas. Trabalhadores passaram a ter programas de qualificação, auditoria independente e participação em canais de decisão. Não virou paraíso. Empresa nenhuma vira, mas deixou de fingir que concreto não tem gente dentro. Lourdes tornou-se diretora do Instituto Social, ligado à construtora e sócia em novos projetos populares. Ainda mantinha a pasta velha de couro em seu escritório. Não por necessidade, por memória, na parede colocou uma frase de Dona Alzira. Não deixe ninguém fazer da sua bondade uma escada para pisar em você. Arthur, agora presidente de fato, aprendeu a entrar no escritório dela batendo. Posso? Depende. Veio com problema ou com café? Os dois. Então entra. Café primeiro. Eles ainda discutiam, muito. Discutiam sobre orçamento, sobre imagem pública, sobre limites entre empresa e projeto, sobre o medo de Arthur de errar e a teimosia de Lourdes em querer fiscalizar cada parafuso. Mas agora discutiam sem mentira, e isso mudava tudo. Numa noite de sexta-feira, depois de uma reunião longa, Arthur levou Lourdes ao antigo canteiro onde se conheceram. O lugar estava transformado, limpo, iluminado, quase irreconhecível. Mas havia um degrau perto da área de serviço que permanecia ali. Foi aqui, ele disse. Lourdes olhou. Onde você criticou minha caneta? Onde você disse que roupa engana? E enganava mesmo. Arthur sorriu triste. Lourdes, eu pensei em fazer isso num restaurante, com música, flor, essas coisas que homem rico acha que impressiona. Pelo menos aprendeu. Aprendi, então trouxe você aqui, onde eu menti, porque é aqui que preciso dizer a verdade. Ela ficou séria. Arthur tirou uma pequena caixa do bolso. Antes que você brigue, não é para comprar resposta, é para perguntar. Ele abriu. Dentro havia um anel simples com uma pedra pequena, delicada. Mas ao lado dele havia outra coisa. Um pedacinho do recibo autenticado, preservado em uma lâmina transparente pequena, como memória do dia em que ela salvou a empresa. Lourdes levou a mão à boca. Você guardou? Guardei, para nunca esquecer que o amor da minha vida não entrou na minha história pedindo nada. Entrou pagando uma dívida que era minha. A voz dele tremeu. Lourdes Santana, eu não quero que você seja minha salvação, porque isso seria peso demais. Não quero que seja minha prova, porque você nunca foi teste. Quero que seja minha companheira, se um dia achar que posso caminhar ao seu lado sem diminuir sua luz. Quer casar comigo? Lourdes olhou para o degrau. Viu a si mesma meses antes, cansada, desconfiada, com caneta falhando. Viu Antônio rindo. Viu Arthur mentindo, viu Helena acusando, viu a lotérica, viu a assembleia, viu Augusto batendo a bengala no chão, viu a mãe chegando na rodoviária, viu o prédio do projeto cheio de janelas e entendeu que perdoar não era esquecer a dor, era decidir que a dor não mandaria sozinha no futuro. Eu caso, ela disse. Arthur chorou antes de sorrir. Mas com uma condição. Qualquer uma. Nada de festa cheia de rico, fingindo que sempre me respeitou. Ele riu, fechado. E Batista vai ser padrinho. Ele me odeia.
Por isso mesmo, para você se manter humilde, Arthur colocou o anel no dedo dela. Não houve fogos, não houve orquestra, mas havia verdade, e para Lourdes, verdade brilhava mais que diamante grande. O casamento aconteceu meses depois, no salão comunitário do projeto Alzira Santana. Dona Alzira entrou com Lourdes usando um vestido de renda simples e um lenço nos ombros. Batista entrou com Arthur e cochichou. Se fizer ela chorar por motivo errado, eu largo a colher de pedreiro na sua cabeça. Arthur respondeu. Justo. Os moradores decoraram o salão com flores, luzes quentes e fotografias da construção. Em uma mesa havia a pasta velha de couro, a bengala de Augusto e a foto dele com a esposa. Lourdes quis assim, porque aquela história não começou no altar. Começou na sujeira que tentaram empurrar para debaixo do tapete. Durante os votos, Arthur não prometeu dar o mundo. Prometeu não mentir para caber nele. Lourdes não prometeu obedecer. Prometeu caminhar junto enquanto houvesse respeito. Dona Alzira chorou tanto que disse que era alergia. Ninguém acreditou. No fim da festa, Lourdes saiu um pouco para respirar. Foi até a área externa, onde algumas crianças corriam. O céu estava escuro, mas as janelas dos apartamentos ao redor estavam acesas. Cada luz parecia uma vida começando. Arthur apareceu ao lado dela. Cansou? Estou olhando. O quê? As janelas. Antes eu limpava a janela dos outros. Agora ajudei gente a ter janela própria. Ele segurou sua mão. Você fez mais que isso. Nós fizemos. Arthur olhou surpreso. Ela sorriu. Não se acostume. Hoje é casamento. Estou generosa. Ele riu. Lourdes encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez, sem medo. A vida deles não virou perfeita. Nenhuma vida vira. Dona Alzira teve recaídas, depois melhoras. Arthur errou decisões, pediu desculpas, corrigiu. Lourdes enfrentou inveja, preconceito e cobrança. O projeto teve atrasos, problemas, gente tentando se aproveitar. Helena foi condenada em parte dos crimes, recorreu em outros, e a justiça seguiu seu caminho lento. Mas a verdade principal nunca mudou. Uma faxineira migrante, humilhada diante de uma obra inteira, provou que dignidade não depende da porta por onde deixam você entrar. Um milionário que se fingiu de pobre aprendeu que amor verdadeiro não nasce quando escondemos quem somos, mas quando temos coragem de ser vistos com nossas vergonhas. Um velho ignorado mostrou que fortuna sem memória vira ruína. E uma dívida falsa, criada para destruir uma família, acabou revelando quem realmente tinha valor naquela história. Anos depois, quando alguém perguntava a Lourdes se ela havia perdoado Arthur de verdade, ela respondia: perdoei, mas deixei recibo. As pessoas riam. Arthur também, porque sabia que era brincadeira, mas era verdade. No escritório dela, a pasta velha continuava sobre uma prateleira. Ao lado, uma foto de Lourdes no dia da assembleia, usando o uniforme manchado, colocando papéis sobre a mesa de mármore. Muita gente achava aquela imagem dura demais para decorar uma sala. Lourdes achava necessária. Sempre que uma jovem funcionária entrava insegura, olhando para o chão, Lourdes apontava para a foto e dizia: está vendo essa mulher? Ela estava morrendo de medo. Foi mesmo assim. E talvez seja essa a parte mais bonita da história. Coragem não é entrar sem medo. É entrar com medo, uniforme manchado, pasta velha na mão, e ainda assim colocar a verdade em cima da mesa. Se essa história tocou seu coração, comenta qual foi o momento que mais te deu aperto no peito. A humilhação de Lourdes, o sacrifício pela mãe ou a revelação na assembleia. E se você acredita que ninguém deve ser julgado pela roupa que veste, deixa seu apoio e acompanha as próximas histórias, porque às vezes a maior riqueza de uma pessoa aparece justamente quando o mundo tenta convencê-la de que ela não vale nada.